Boa tarde, gente. Curte a live, compartilha. Ajuda aí, por favor. Mari, obrigada. Gente, curte a live, compartilha. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Curte a live, compartilha. Amém? Hoje nós vamos estar fazendo menção lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Bem, curte a live, compartilha. Gente, curte a live, compartilha. Gênesis, capítulo 3, do verso 1 em diante, né? Quero falar hoje sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Eu marquei algumas coisas aqui, né? Que eu vou trazer, mas vou esperar o pessoal chegar primeiro, né? Falei que eu ia fazer live 3 horas. Compartilha, gente. Curte, compartilha. Tá bom? Gênesis, capítulo 3, do verso 1 em diante, né? Obrigada, viu, Maria, por partilhar a live. Gente, curte a live, compartilha. Amém? Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Gênesis, capítulo 3, que vai falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Gênesis, capítulo 3. Curte a live, gente. Compartilha. Deixa Deus te usar. Curte a live. Compartilha. Curte a live e compartilha. Vamos estar fazendo menção do Gênesis, capítulo 3, que fala sobre Gênesis, capítulo 3. Gente, vamos lá. Gênesis, capítulo 3. Bem? Vai dizer assim, ó. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, né? Quando o pessoal vai chegando. Gente, curte a live, compartilha, por favor. Ajuda aí a live não cair. Amém, gente?
Vamos lá, né? Fazer menção aqui da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3. Vai dizer assim, ó. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz só no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse-lhe: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? E Deus disse: Quem te mostrou? Então disse Adão, né? A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornará. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, né? E coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins, os oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Tá vendo? Gênesis capítulo 3, né? Do verso 1 até o 24. Olha, irmãos, eu quero falar de algo aqui hoje, bem detalhado, bem explicado, né, para vocês. Por que, Ana? Porque hoje o povo lê muito essa passagem e fala só da mulher ou só do homem e vice-versa. A palavra homem ali que Deus referiu, gente,
Não foi só Adão, mas também a Eva. E foi para os dois é seres humanos, os dois é feito de carne, né? Feito do pó da terra. Porque se o homem foi feito do pó da terra e a mulher veio através do homem, os dois são pó. Não mudou a essência, né? Não mudou nada, gente. Tudo é a mesma coisa. É por isso que Deus fala que para ele nós somos iguais. Eu creio que é nessa parte de fraqueza, de carnalidade, de ser pessoas frágeis e fracas, né? Olha aqui pra você ver. Obrigada aí, viu, por curtir. Obrigada pelo Cristiano aí ter mandado a Rosinha. Obrigado, Vando, né? Tá dando boa tarde, viu, Vando? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Eu marquei algumas coisas aqui e eu quero falar hoje, né, nessa tarde, ó. 3 erros cometidos por Eva, por influência maligna. Olha lá pra você ver. Por que a Eva foi influenciada, Ana? Porque tá na palavra. Que ela não fez aquilo porque ela quis fazer. Ela fez aquilo por uma influência maligna. Por meio, né, da serpente que estava sendo ali usada pelo inimigo para poder manipular Eva, para manipular a parte mais frágil, né? Porque o próprio Deus fala que a mulher é a parte mais frágil. E era obrigação do Adão estar cuidando da Eva, gente. Dando atenção a ela, vendo o que ela estava fazendo, né? Quem que ela estava dando atenção, para quem que ela estava conversando. Independente que eram animais, né? Com certeza eles conversavam, porque dá indicação que eles conversavam aqui, gente. Né? Talvez por isso que hoje limitados, hoje eles não conversam, né? Eles têm a forma deles comunicar, mas eles não falam igual nós mais. Mas tudo indicava que falava. Claro que tem o papagaio, né? Se você ensinar ele de muito, ele vai falar algumas palavras, né? Mas ele não vai ter aquela inteligência muitona, não, mas vai ter porque o ser humano ensina e eles aprendem. O Aclas aí falando a paz do Senhor, né? O IBPT, sei lá, seguiu, obrigado por seguir. Reginaldo também dando aí a paz. Gente, agora vamos fazer menção aqui da palavra. Ana, por que tudo indica que os animais conversavam? Como é que uma mulher ia estar conversando com a serpente se ela não conversava, gente? Com a cobra lá, como é que... Claro que os animais conversavam. E era obrigação do Adão estar prestando atenção na sua mulher, né? Na sua companheira. Porque tudo indica ali que quando Deus fez os animais, né? Foi o próprio Adão, né? Ele deu essa oportunidade a Adão dar o nome a cada um, né? Por isso tem o leão, tem a vaca, enfim. Tudo porque é o homem que deu o nome, né? Deus deu essa oportunidade ao homem de participar só colocando os nomes. Não para fazer, mas para colocar os nomes nos animais. E viu a inteligência do homem? Como é que o cara é grande? Né? Hoje, vaca tem cara de vaca, boi tem cara de boi, enfim. Mas isso é assunto para outra live. Gente, o homem era inteligente. Aí o homem olhava assim e falava... Nada dava certo com o homem ali, né? O homem se sentia sozinho. O leão era para leão, a vaca era pro boi, né? E ele ficava assim... Tô no meio desses tanto de animais aqui, cada um conversando, né? Cada um ali na sua espécie, mas eu tô meio perdido. Aí Deus viu aquilo, né? Fez o homem entrar em um profundo sono. Se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver isso. Eu creio que foi a primeira cirurgia, né, que foi feita na Terra através de Deus, por Deus. E ali o homem fica num estágio de dormir mesmo, né? Não vê mais nada. Aí Deus vai lá, corta o homem, né? Da sua costela tira a mulher, forma a mulher, osso do mesmo osso, carne da mesma carne. Tanto que Adão, depois que ele acorda, né? O homem ali acorda, ele fala, essa vai se chamar varoa, vai se chamar mulher, porque foi feita, né, dos meus ossos, osso do meu osso, carne da minha carne. E fica ali, né, já todo fazendo poemas para a mulher. E ali a Bíblia fala que eles se unem, né? Uma só carne, enfim.
Ali já tem até mesmo relações, né? E aí é bíblico, né? Antes não tinha, né, gente? Ninguém para casar, esses negócios no cartório. Hoje tem muitas leis, não só a lei de Deus, mas também a lei dos homens, que precisamos também atentar a isso, né? Olhar para essas coisas e andar certinho, sem ninguém ficar ali te julgando, colocando você numa saia justa. Enfim. E aí, o homem fica satisfeito com a mulher, né? Glória a Deus por isso. Ele aceita a mulher ali. E os dois ficam ali, né? Sendo parceiros da mesma espécie, trabalhando ali para Deus, né? Cuidando dos animais, cuidando do jardim, tendo todas as suas vidas ali pautadas, né? Sendo que tinha muitas árvores, tudo indica na Bíblia que tinha muitas árvores comerem. Muitas mesmo, gente, né? Hoje a gente vê manga, vê tantas coisas, né? Maracujá, tanta coisa, limão, tanto trem gostoso, né? Mas só que aí, irmãos, ela vai dar atenção para quem? Não vai dar atenção para o homem, vai dar atenção para serpente, para cobra. E o inimigo usa a cobra, irmãos, porque tudo indica aqui na palavra que nós acabamos de mencionar, de ler, que ela era a mais astuta, ela era mais esperta, ela era que sabia mais manipular, né? Com certeza os outros animais e com certeza ia também manipular a mulher ali. E olha aqui pra você ver, Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Tá vendo aqui? Ela era mais esperta das espécies que Deus fez. O inimigo não optou a quem usar, não. Ele usou o mais esperto, né? A mais esperta ali. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Colocam tipo uma dúvida, né? Na cabeça da mulher. Sendo que nem foi assim que falou, né? E o que eu quero falar aqui, antes de eu começar a pregar o que Deus me mostrou, gente, que o inimigo, ele faz assim, ele vem com questionamentos, ele vem com dúvidas, para que você vem com perguntas para que você fique com dúvida. Falando aqui uma coisa bem detalhada, né? Quem aqui já teve experiência dos testemunhos de Jeová bater na porta? Eles são pessoas muito estudadas. E eles estudam a Bíblia ali, gente, para poder atacar as pessoas que crêem nela. Com mais conhecimento, com mais entendimento, com mais sabedoria, com temor a Deus. Ana, você acha que aquele povo não tem temor a Deus? Eu creio que não, gente. Porque alguém que prega que Jesus não é Deus, que Jesus foi só um profeta, que Jesus foi só um cara, né, que cumpriu a ordem ali e tal de Deus, que é só um exemplo a ser seguido, mas que não valeu de nada o que Jesus fez, né, na cruz do Calvário. A Bíblia me dá respaldo bíblico para falar que isso é falso mestre, isso é falso ensinamento, isso não é bíblico, né? Se nós falarmos de Deus, nós temos também que falar do teu filho. Se nós falar do teu filho, nós também temos que mencionar Deus, né? O pai e o filho são um. O filho e o pai é uma pessoa só. Os dois precisam ser mencionados. E quando eles deixam Jesus de lado, só fala que Jesus foi um cara parecido com Elias, um profeta, um não sei o quê. Que aqueles questionamentos, aqueles articulações, né? Aquilo a Bíblia me dá argumentos bíblicos, sim, que aquilo é falso ensinamento, aquilo é falso, é um falso mestre, entende? E ali muitas das vezes eles vêm, né, eles colocam dúvida na sua cabeça. Muitas vezes me parava na rua e falava assim, antes de eu ter entendimento, falava assim: para onde você acha que você vai? Você sabe de onde você veio? E vai fazendo esses questionamentos, sabe? E se a pessoa não tem entendimento da Bíblia, por mais que você é cristão, por mais que você crê em Deus, se você não tem um conhecimento mais aprofundado, biblicamente falando, você vai ficar ali, gente, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Por quê, Ana? Porque eles são bons nisso.
de questionar, de te perguntar, de te fazer perguntas difíceis. E você precisa ter bala na agulha, né? Como muitos falam. Você precisa, mais detalhadamente, você precisa conhecer a palavra, você precisa entender quem é Jesus, a pessoa de Jesus. Você precisa conhecer mais a fundo o Espírito Santo. Você precisa conhecer também mais a fundo o livro de Gênesis, da forma que foi criado o homem, da forma que eu e você foi criado, né? Senão você vai ficar ali sem saber o que você faz da vida. Nem ia estar pregando isso aqui, mas Deus está mandando dizer. Porque eu marquei outras coisas aqui. Então, gente, todas as pessoas, independente de placa de igreja, independente de... Tô falando de pessoas, gente, que vem ali com argumentos fajudos, com argumentos que vai te colocar com dúvida se você realmente crê em Deus, com dúvida se realmente você é crente, se você realmente é cristão. Entende? Como se você tivesse ali embaralhado, né? Confusa. Gente, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão e nele não há variação de dúvida. Se te coloca, né, ali na saia justa, se te coloca ali na parede, se fica te apertando, se fica te fazendo perguntas difíceis, sai fora. Se tu não sabe responder, se tu não sabe, né, ali debater com eles, não deixa. Por isso que eles falam, né, que pode estar faz uma lavagem cerebral na pessoa. Realmente, eles são natos, eles são estudados para poder te manipular, para poder falar que tem Deus ali, mas na verdade não tem Deus nenhum ali. O Deus é com D minúsculo, meu querido. É um Deus que não é Deus de verdade. Não é o Deus da Bíblia. Não é, gente. Diante da Bíblia, diante do conhecimento, nós temos respaldo para falar sim que tem muitas religiões aí que são seitas. São religiões, meu querido, que vão combater a palavra, combater a verdade da verdade. E Jesus, ele disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como, gente, você falar que está pregando a verdade e você não mencionar o nome de Jesus. Não tem como, gente, a gente falar do céu e não falar quem pode nos levar para o céu. Não tem como, gente, a gente falar de Deus e não falar de quem pode nos levar a Deus. Jesus, ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por mim. Como é que nós podemos mencionar o nome do Senhor e não falar do teu Filho, que é o único que pode nos reconectar com Deus, é o único que pode nos levar para o céu, gente, é o único que tem esse acesso, porque... vamos exemplificar aqui, né? A ponte foi quebrada, a ponte foi tirada, arrancada. Mas quem é a ponte, quem é o caminho é Jesus. Você só passa para o céu, você só vai para o céu, você só vai para Deus, você só vai ver a face dele por meio de Jesus, por meio do teu Filho. O Eldra tá aí, né, dando respaldo bíblico. Tá vendo, gente? Vocês precisam entender que tem gente que fala de Deus, mas não fala do teu Filho. E isso acaba sendo, na Bíblia, biblicamente falando, um falso crente, um falso mestre. O que tá fazendo, aplicando um falso ensinamento. Não tem nada que eu tô indo pregar aqui, mas Deus tá mandando dizer, gente. Sério mesmo, acorda pra vida, sai dessa, sabe? Tipo assim, você fica naquela igreja, naquela seita lá, que eles falam que é igreja, né? E você fica mais duvidoso do que tudo. Eles têm uma teoria, gente, que vão ser salvos só 144 mil pessoas. Porque tem isso na Bíblia, fala, né, sobre lá as 12 tribos de Israel. Aí, né, eles vão lá e falam que é 144 mil pessoas, sem nenhum contexto, sem nenhum texto explicando isso, só com contexto, só com um verso. E te aplica isso e você acredita. Sabe, eles falam com tanta verdade, com tanta força de vontade, que você acaba acreditando. Em nome de Jesus, gente, larga isso hoje. Em nome de Jesus, vai estudar Gênesis. Em nome de Jesus, vai estudar de Gênesis a Apocalipse, vai mergulhar na palavra, vai buscar um conhecimento, vai buscar a presença de Deus, vai buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz, se o pai que é mau sabe dar boas dádivas, o pai que eu falo assim, gente, o pai que dá terra, que é o ser humano é mau em si, a sua essência é mau, e só é alguma coisa boa por causa de Deus.
Se o próprio pai aqui da terra, que é mau, sabe dar boas dádivas, se o filho pedir pão, não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente. Ainda mais o pai do céu, né? O Deus do céu, que é seu pai. Se você pedir o Espírito Santo, ele vai te dar. Então peça o Espírito Santo. Para de acreditar só no homem, só na mulher. Vai pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo te oriente, para que o Espírito Santo te ensine também a Bíblia. Você lê ali, não só com respaldo, né, do que eu tô falando, ou do que a outra pessoa fala, ou que fulano falou, ou que ciclano falou, mas leia a palavra você mesmo. Por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ministrar, o Espírito Santo vai te ensinar. Não tem uma pessoa melhor, gente, porque eu posso chamar ele de pessoa, biblicamente falando também, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Biblicamente, é aquele que habita dentro de nós, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que te ajuda nos dias difíceis, é aquele que te consola, é aquele que te sustenta, é aquele que te incomoda, né? Para buscar a presença do Pai, para buscar a presença de Deus, né? O Naldo aí tá falando que acabou de chegar, que bom, viu, Naldo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, gente, busque conhecimento da palavra. Busque mesmo, de verdade. Muitos, né? Igual o Elder tá aqui falando, né? Muitos morreram para que essas palavras chegassem até nós. E creio que em algum momento não estará. Pois é, gente. Né? Muitos já morreram, né? Que o livro foi escrito por homens que já está morto. Biblicamente, dorme no Senhor, né? Então é mesmo aí, ó, tá disponível assim. Vamos aproveitar enquanto podemos, sim, né, irmãos? Porque nós não sabemos o tempo que Jesus pode voltar, nós não sabemos o tempo também que a gente pode cair e morrer, né? Tem gente que fala, pra morrer basta estar vivo. Ué, só vivo que morre, né? Mortos não morrem mais porque já morreram. Enfim, gente, mas é isso aí. Busque conhecimento da Bíblia, busque conhecimento do céu, em nome de Jesus. Para de acreditar em qualquer pessoa. Entende? Talvez o que eu tô falando aqui para você não é nada. Talvez você acredita lá, né, no que você tá seguindo, sua religião lá. Mas busque você mesmo, então, por meio do Espírito Santo. Você vai ver do que eu tô falando é verdade, porque o que eu tô falando aqui tá na Bíblia, gente. O que eu tô falando aqui não é conversinha fiada, não. O que eu tô falando aqui é que o Espírito Santo revela dentro da palavra de Deus, né? E a gente precisa acordar para a vida. O mundo está muito atormentado, cheio de mentiras, cheio de indignação. Ah, Ana, o inimigo vem revelado? Vem. Hoje ele vem descancarado e o povo ainda não acorda para a vida, né? Igual aquele show lá daquela mulher, da lei de sei lá quantas. Foi explícito aquilo lá. Mas muitos ainda é cego, muitos sabem que aquilo é ruim para ele, é ruim para ela, mas vai do mesmo jeito. O inimigo vem escancarado sim, mas o inimigo também vem disfarçado. A Bíblia diz que ele disfarça também de anjo de luz. A Bíblia também fala que ele vem, né, com um sapatinho de algodão para que não seja ali notado, para que você não perceba quando ele estiver chegando perto. A Bíblia diz também que ele anda como se fosse um leão, ele não é um leão. Mas é como se ele fosse um leão rugindo a quem possa tragar, doido para pegar alguém, entendeu? Quando ele tá mais fraco, mais caída, para colocar ali nele, né? Uma tristeza, um questionamento, uma dúvida. Você sabia que esse povo que sai aí, gente, pregando que não tá na Bíblia, é gente sendo usada pelo cão e que te deixa mais confuso do que você está? Mais duvidosa do que você está? Saia disso, em nome de Jesus. Acorda para a vida. Vai ler Bíblia. Se tu não acredita que eu falo, leia a palavra. Busque a presença de Deus. Busque o Senhor, busque o Espírito Santo, que Ele vai te falar, em nome de Jesus. Tá vendo? O irmão Naldo aqui tá falando que o Espírito Santo, né, acordou ele de madrugada para que ele fosse pedir, né, perdão para 2 pessoas, senão ele ia ficar, tá vendo? É assim que Deus trabalha. O Espírito Santo, ele convence a gente, né, do que a gente está fazendo errado. E a gente precisa atentar o que ele fala para que a gente não fique. Para quando Jesus voltar, a gente não fique, né, no meio do tormento, no meio
da ausência de Deus, porque não vai ter presença de Deus mais, né? Hoje ainda existe graça, né? Hoje o sol ainda nasce para os justos, para os maus, para os ímpios, mas vai chegar um tempo, meu querido, que a presença de Deus vai fugir. E aí, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Né? A gente tem que acordar agora. Amém, gente? Então vamos lá para a palavra, né? Eu marquei aqui, ó, 3 erros cometidos por Eva, por influência maligna. Primeiro, Eva dá ouvidos a outro ser, que no caso ali é a serpente, né? As alimárias do campo ali. E ela era uma dessas, né? Que Deus fez também. Que ela foi criada por Deus, mas ela era muito esperta, né? E o inimigo entrou dentro dela para usar ela, para confundir a Eva, para colocar dúvida na Eva. E Adão não estava prestando atenção na sua mulher, e a mulher cai, né, na conversa da serpente. E hoje não é diferente. Hoje tem muitas mulheres também que dão ouvidos a outro, né? Não é a serpente sendo um animal, a cobra, né? Que hoje a cobra não conversa, o animal não conversa. Mas a serpente é em forma de gente mesmo. Homem, né? Mulher ali sendo usada pelo Satanás, pelo inimigo. Não pode falar essa palavra com essa aqui, viu, gente? Em nome de Jesus. Porque a live pode cortar, cair. E elas dão atenção para ele, não para ela, e cai, né? Em conversa fiada. Olha aqui, ó. Primeiro, Eva dá ouvidos a outro ser, que no caso ali é a serpente, né? Um ser réptil, por influência do inimigo. Ela não deveria dar ouvidos à serpente, e sim ao marido dela. E também, gente, tudo indica que, como eu li, né? Como a gente está lendo, tudo indica aqui que Adão não explicou Eva direito. Porque antes de Eva nascer, antes de Eva assim ser feita, que eu falo, né? Antes dela virar forma de humano também, por meio ali do sono, né, que Deus aplica no homem para tirar a Eva da costela dele, Deus dá essa ordem ao homem. Fala aqui, ó, dessas árvores todas do campo você pode comer, você só tem 2 ali que você não pode nem triscar, que era a árvore, né, da vida. Peraí, gente, vou voltar aqui. Voltou. Que era a árvore da vida, né, que é a que depois que acontece tudo, Deus protege ela. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E dá uma ordem bem decretada, ó. E ainda fala, ó. Dessa daqui, Adão, não come. Do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer ela, você vai morrer. Pronto, deu essa instrução, essa palavra, né? Para ser obedecida, é uma ordem de Deus. E ali, depois que Eva é criada, né, por Deus também, se torna ali um ser, né, humano, uma espécie de humano, né? Aí, gente, Adão parece que não explicou a Eva direito. Por que, Ana? Porque, olha aqui o que a mulher fala. Eu vou falar com você que não explicou direito por causa disso aqui, ó. É por isso que a gente pode escutar o pastor, a gente pode escutar o padre, a gente pode escutar a Ana, a gente pode escutar fulano A, fulano B, fulano C, mas você tem que buscar o seu próprio conhecimento por meio do Espírito Santo de Deus. Porque Deus fala com a gente, entendeu? Às vezes o que Deus vai pedir de mim, Ele não vai pedir de você. O que Deus pede de você, Ele não vai pedir de mim. Deus tem forma de trabalhar com cada um. Olha aqui pra você ver. Vamos aqui ler pra você ver, ó. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Até aqui parece que ele explicou direitinho, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Aonde que Deus falou isso, que não era para tocar na árvore? Para que não morrais. Então o homem passou a instrução ali para a mulher errada. Porque em momento nenhum, se você for ler, gente, o livro de Gênesis, Deus falou para não tocar, falou para ele não comer. Você não vai comer da árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, não, porque do dia que você comer ela, você vai morrer. Pronto, parece que aqui a mulher estava sabendo de tudo, né? Mas aí ela vai, coloca um negócio aqui de tocar. Que tocar o quê? Tá vendo que o inimigo vai na cerca fraca? Tá vendo se o inimigo usasse aquela serpente para ir no homem, ele não ia cair?
tudo indica que ele não ia cair, sabe por causa de quê? Porque ele escutou a verdade através de uma pessoa, né, que, na verdade, ali, o próprio Deus, que sabia que estava falando, era uma verdade com verdade. Aí Adão pisa na bola, né? Fala uma verdade pra mulher, mas aí aumenta uma coisinha a Bíblia. O que a Bíblia fala, gente? Que a gente não pode diminuir, tirar, né? E nem acrescentar. Ele acrescentou o quê? Que não podia tocar. Tudo indica que é isso. A mulher não ia sair com essa, não, meu filho. Coisa que mulher não sai com coisinha na cabeça. Eu sei que muitas das vezes o cara fala, não, você tá ficando doida. O que você tá arrumando? Você tá falando coisa que eu não falei. Falou, viu? Porque mulher, tudo que o homem fala, ela pega, entendeu? Ela extremamente, meu querido, ela guarda tudo na mente. Me explica isso, Ana. Não sei explicar. Só sei que mulher guarda muitas coisas. Você pode falar uma hora, daquela uma hora ali que você falou, ela vai guardar tudo. Talvez coisa que você nem queria falar e você falou ali demais, e ela vai escutar aquilo, ela vai tentar aquilo, e depois, se você não souber conversar com ela, ela vai jogar aí na sua cara. Mulher é bicho ruim, igual agora a pastora Sara Chifa fala. Realmente, nós é um ser muito complexo, muito complicado, e só Deus na nossa vida. Gente, olha aqui pra você ver. Aí a mulher fala aqui, ó. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então o homem passou uma informação que Deus não falou. Deus não falou isso que não era para tocar. Né? O Elder aí tá falando que tá no Pai Nosso, pedimos o perdão, assim como precisamos perdoar. Assim, tá lá em Mateus 6, do verso 6 em diante, né? Aí, bom, olha aqui pra você ver. Aí, olha aqui. Aí falou, né, negócio de não tocar. Primeiro, Eva dá ouvidos a outro ser, que no caso é a serpente, ser réptil, por influência do inimigo. Ela não deveria dar ouvidos à serpente, e sim ao seu marido, né? O marido dela. Porque você vai entender isso, que o próprio Deus cria, né, cada animal a sua espécie. Os que rastejam, os que voam, os que nadam, enfim. Depois Adão e depois a Eva, né? Aí o segundo aqui, erro dela. Ela ouve, pensa, né? Aí começa ali a conversar. Uma coisa muito ruim que a mulher comete muitas das vezes, principalmente as casadas, né? É dar ouvido a um outro cara que não seja o marido dela. Por mais que ela tá falando uma coisa ali verdade, aquele cara lá, ele não vai falar nada que é verdade. Ele vai falar aquilo que agrada os ouvidos dela. Que é a mesma coisa que a serpente fala, vai falar coisa só para agradar o ouvido da Eva. Olha aqui o segundo erro. Ela ouve, pensa, né? Aí sobe para a mente dela, cabeça dela. Começa a ser influenciada pela serpente, que também está sendo ali, né, usada pelo inimigo. Eva então consome, né, no pensamento. Deixa descer para o coração, tá na Bíblia. Se você deixar descer para o seu coração ali, o coração é enganoso. Ela começa a sentir, né, o que a serpente começa a iludir ela ali. Ela começa a imaginar, a mulher é muito de imaginar, né, cheia de fantasia na cabeça, só Deus para ter misericórdia de nós. Ó, e depois que já está sendo influenciada, dominada pelo mal, tá vendo? Pela voz maligna, né, ela vai até o marido. Você viu como é que a mulher tem um poder na mão de dominar, de manipular também? Olha aqui como é que o plano de Satanás era doidinho, né? Que os dois caíssem mesmo. Aí ele foi primeiro na mulher e depois no homem, olha aqui, ó. E através da mulher, né? Ela vai até o marido, algo que ela deveria ter feito antes, né? Antes de conversar com a serpente, né? Talvez poderia ter ali escutado ali, mas saído fora e falar assim, não, peraí. Aí caçado o homem dela e perguntar direito, né? E aí, Adão, foi daquele jeito ali mesmo que você falou que não pode comer da árvore e tal, e tocar também? Aí Adão ia ter que explicar, né? De verdade, como é que é, porque Deus não falou esse negócio de tocar, não. Deus falou que não podia comer, que depois que eles comessem ia morrer, né? Mas nada de tocar, Deus não fala sobre isso. Ali, ó, pra você ver. Dominada pelo mal, pela voz maligna, ela vai até o marido, algo que ela deveria ter feito antes, né, de ir à serpente, dar ouvidos a ela.
ela vai a Adão, seu marido, depois de ser influenciada e dominada. E aí o que acontece? Aí eu vou ler aqui para vocês o que acontece. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerei. Já mentiu aí também. A mentira, tá vendo? Homem que fica conversando com mulher casada é mestre pra mentir pra ela. Vai falar só o que ela quer ouvir, meu querido, mas não significa que tá gostando da pessoa de verdade, não. Aquilo é só por querer usar a pessoa, né? Passar a pessoa pra trás e a bobona lá escutando nem besta. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus também não fala isso, né? Falou que eles iam morrer. Deus não fala isso, é outra mentira. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, pegou ali, né, na mão, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha aqui o terceiro erro da Eva. Pela ganância de comer o fruto, de ser parecido com Deus, porque em momento nenhum Deus falou isso, né? Então ela, por ela escutar aquela serpente ali, influenciada pelo maligno, ela começa a achar que ela vai ser como Deus. E o marido também, né? Enfim. Aí olha pra você ver aqui, ó. Ela vai e influencia também Adão, né? Olha aqui. Também influencia também Adão, depois de ser influenciado, dominado, pensa também, vai pro coração, tudo que Eva sentiu, pensou, Adão também fez. E aí vai, pega o fruto, né, na mão da mulher, do conhecimento do bem e do mal, e come. Mas Eva, sua mulher, e ali o pecado entra. Ali é consumado, né, o que o inimigo queria, o que o inimigo usou, né, a serpente ali, para o homem e a mulher cair. Gente, isso aqui é muito grave. Ana, como assim isso aqui é muito grave? Porque o inimigo usou o bichinho ali, né? A cobra, a serpente, por ela ser esperta, por ela ser aquela que sabe, né? Manipular, sabe dar o bote. Porque vocês vão ver como é que aquela bicha, ela pisa para dar o bote. Quando ela dá o bote, ela é certeira, né? É muito raro você falar assim, não, o bicho deu um bote e errou. Nunca vai errar. Quando eles dão, é porque já tá feito mesmo, consumado, né? Enfim. Aí, gente, olha pra você ver aqui. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aí, ó. Peraí, gente. Tá dando alguma coisa aqui. TikTok falar com você, meu querido. Pra pregar aqui... Voltou. Olha aqui, ó. Aí, bom. Caiu, né? Aí o mal entra, né? Na vida dos dois. Os dois. Olha pra você ver uma coisa ali, gente, que eu vou falar com vocês com detalhe da Bíblia, tá? Não tô falando isso aqui por eu ser mulher, não. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu também sei que eu sou caída, também sei que eu sou pecadora. Hoje eu sei também o que aconteceu, tá bom? Mas eu vou te provar biblicamente que o zóio da mulher não foi aberto antes do Adão comer. Por que, Ana? Porque olha aqui pra você ver, tá na Bíblia, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e a mulher e agradava aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto, pegou lá na árvore, né? E comeu. Aí qual o momento que fala que o olho dela foi aberto? Não fala aqui, ó. Aí depois, ó. E deu também a seu marido. Aí ela foi até o marido. E ele comeu com ela. Aí depois que Adão come, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Tô falando com você que o inimigo, ele esticulou tanto, que ele foi na cerca fraca, foi na mulher, porque a mulher ainda
não tinha muito entendimento do que Deus tinha falado, da palavra de Deus. A mulher cai. Aí depois da mulher cair, né? Comer, vai lá, desce seu marido também, o marido também cai, aí vira um inferno, né? Aí o pecado entra. Aí os dois é punido. E não só eles, mas a serpente também. Vocês viram aqui no decorrer da palavra que eu li. As punições, né? As consequências que vem. E agora eu vou falar das consequências. Eu já falei do terceiro, né? Do terceiro erro dela, né? Pela ganância de comer o fruto, de ser parecido com Deus, né? Achou ali uma novidade e tal, e tal, e tal. Foi influenciada pelo maligno. E também foi lá pro homem. Com certeza também, gente, não fala aqui biblicamente falando, mas com certeza também ela chega lá e fala. Não deve nem falar, né? Porque mulher, sim. Mulher gosta de fazer as coisas mais quieta pra depois falar, né? Você já percebeu isso? Que mulher é desse jeito? Vai ali, dá um carinho no cara, no homem dela, né? Pra ele comprar e tal, e tal. Depois que ele vai ver que tá devendo bastante. E ele nem sabia. Entendeu, gente? Então foi tudo articulado, gente. Olha pra você ver. O inimigo, ele foi primeiro no bicho mais esperto, que foi a cobra. Depois, o inimigo usa aquele bicho para ir na cerca fraca, que é a mulher, que não tinha entendimento direito, que é fácil de ser manipulado, principalmente se dá ouvido. Gente, é bíblico isso. A mulher cai pelo ouvir, porque o homem sabe falar muito bem para conquistar alguém quando ele quer. E o homem cai por ver, por aparência. A mulher, quando ele quer manipular o homem, né? Somente os homens casados, as mulheres que é safada, sem vergonha, cachorrona, elas vão vestir uma coisa bem justa, bem apertada, vai colocar apresentável, né? Bem bonitona, pro cara cair, né? Quando ele olhar ali e falar, nossa, que bonito, né? Que bonita e tal. E os olhos dele ali, se Deus não tiver misericórdia dele, ele cai porque olhou, porque ficou olhando, né? Porque Jesus, ele apertou, gente, para nós. Eu tô sempre falando essa palavra aqui. Jesus, ele não veio para tirar a lei, né? Que Deus tinha dado a Moisés, não. Jesus veio para funilar mais um pouco. Antes, era como é que fala? Se chegasse, né, vendo as pessoas cometendo ato, aí era apedrejado até a morte. Mas aí Jesus afunilou mais um pouco. Falou assim, se o homem cobiçar a mulher do teu próximo, isso não serve só para homem, viu? Serve também para mulher. Mas fala ali em específico de homem, porque o homem é o que mais cai pelo ver, né, pelo olhar. Fala, se o homem cobiçar a mulher do teu próximo, já caiu com ela, já pecou no seu coração, já está sendo arrasado, né? Se não pedir perdão a Deus, se não buscar ali jejuar para poder matar essa carne, esses sentimentos, né, de desejo insano por uma mulher que não é tua, vai pro inferno, né? E Jesus, ele veio funilar ali, gente. Jesus não veio para tirar a lei, não, que o próprio Deus tinha dado a Moisés, não. Jesus veio para funilar mais um pouco ainda para nós, pra gente ver se acorda pra vida, né? Aí bom, né? Aí bom, olha aqui pra você ver. O Naldo tá falando aqui. Foi por causa de conversa de uma irmã da igreja e eu caímos em tentação. Homem não cai em conversa. Homem cai, meu querido, através de atitudes. Homem cai por ver reações. Homem não cai por conversa. Você pode falar, você pode falar que ama o homem, o cara. Você pode falar que ele tá bonito. Ele não acredita nisso, não. Somente se for feio. Ele não vai acreditar no que você tá falando. Ele vai acreditar na mulher depois que ela tiver atitudes que gosta dele de verdade. Que é ficar ali perto dele, ficar conversando com ele, ficar dando trela, né? Dando atenção, enfim. Mas homem não cai por conversa de mulher, não. Né? Isso aqui não vai colar comigo, não vai, viu? Porque, né, ele tá falando que foi por causa da conversa que o irmão da igreja e eu caímos. Não, você caiu porque você quis. Você caiu porque você deu atenção pra ela demais, você ficou olhando nela, né? E aí caiu. Mas não foi por causa que ela conversou, não. Tá?
É muito mais além, muito mais profundo que você possa imaginar. Tá bom? Aí o irmão tá falando outra coisa também, né? Que a irmã não pinta azul e que bom, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Biblicamente não tem nada a ver. Mulher pra pintar a unha, mulher pra fazer o que quiser. Não tem nada a ver isso. Se não, meu querido, a Esther não tinha... como é que fala? Se arrumado toda, ter ficado ali, né, no banho da loja, digamos que hoje seria isso, né? Porque ela ia casar com o rei, né? E ela ficou ali, né? Da forma que o tempo era, né? Nos linhos finos, colocou creme lá, né? Nela, forma de... Enfim, da forma que eles tinham ali, porque antes não tinha esses negócios, hoje Boticário, Eudoro, essas coisas de marca, né? Mas tinha já um povo que sabia fazer coisa para melhorar a pele, né? Então não tem nada a ver com a outra, viu? Né? Só respondendo o irmão aqui, gente, porque eu vi, né? E aí fica falando que cai a tentação por causa de conversa de mulher. Isso é mentira, meu querido. Você ganhou porque tu quis, né? Aí, olha que você vê o que ele falou aqui, gente. Pra você ver, gente. Homem é homem, né? Só Deus na vida deles. Ó, você vai confessar esse pecado, irmão. E vai se arrepender disso, que Deus não agradece não, tá? Deus odeia a pessoa que fica tentando manipular ele. Se você não manipula, nem eu que sou, né, uma pessoa conhecedora da palavra. Imagina manipular o próprio Deus, que é o dono da palavra. Que é a palavra em vida. Não. Aqui ele falou assim, ó. Ela falou que o marido não dá conta e a gente quase caiu em tentação. Uma coisa que não tem nada a ver. Nada a ver. Se você fosse um cara de caráter bom, você ia virar pra cara dela e falar assim, toma vergonha na sua cara, irmã. Vai se converter, minha filha. Vai fazer um jejum, vai fazer um propósito. Para de falar isso do seu homem, do seu marido. E vai tomar vergonha. Né? Isso não é essa conversa. Conversa de homem safado. Vamos lá, gente. Vamos voltar pra palavra aqui em nome de Jesus. Aí ele falou que a gente não caiu, mas quase. Né? Enfim. Que bom que você não caiu, né? Mas só de você estar ouvindo isso dela já é pecado, viu? E com certeza também homem é muito de imaginar quando a mulher fala, né? Você imaginou com ela na cama. Você imaginou, né? Fazendo coisas com ela, você já pecou. Isso é da Bíblia. Tá na Bíblia isso. Entendeu? Então não pode dar, né, brecha pra mulher casada. Pra nenhuma mulher, na verdade, né? Que é safada, que você vê ali que tem atitudes que não convém, né? São atitudes de gente que não conhece Bíblia, que não tá nem com Deus, né? Umas mulheres que hoje, muitas das vezes, é inclinada pelo mal, é inclinada por fazer coisa errada, né? Viciada em conteúdos adultos, não pode ficar falando aqui a palavra aqui com P. É viciadas em se autodefraudar, na fantasia, né? Na ilusão. Tem que sair fora. Sai fora, que você, né, igual a Sarah Shiva fala, quem vê cara não vê demônio, né? Isso tanto vale pro homem, tanto vale também pra mulher. A gente tá vendo uma cara bonita ali, mas você não tá vendo o que tá por trás daquela mulher, né? Ou daquele homem. Tanto de demônio que a bicha tem, que o homem tem. Então tem que tomar muito cuidado, gente, né? Em nome de Jesus. Olha aqui, vamos lá, continuando, para que o que Deus colocou no meu coração nessa madrugada, ó. Depois que eu falei ali, né, que o pecado entra, né? Depois do que, Ana? De consumado, né? De praticado. Igual o irmão ali falou que não praticou, né? Não cometeu, enfim. Mas também o que ela tá fazendo é uma atitude já diante de Deus que é errada, tá bom? Isso precisa de se arrepender, precisa de buscar mesmo a presença do Senhor para se arrepender disso, senão isso pode voltar depois com mais força ainda. E você ainda cair, tá bom? Porque mulher é bicho doido, meu filho. Mulher, quando quer um trem, elas caçam mesmo. Se você não fugir, não correr, você cai no laço. Vamos lá. E tanto vale pro homem, tanto vale pra mulher também. Né? Olha aqui. Aí eu tô falando, por isso ficou afastado dela. Pois fique mesmo. Tá? Corra dela como o povo fala que o capeta corre da cruz. Porque mulher, quando ela quer um trem, eles é bicho doido, tá? Muito doido mesmo. Também ora pela sua irmã, tá bom?
pra ela se converter de verdade, pra ela parar de fazer esses trem, porque isso não é atitude de cristã, não. Isso não é atitude de mulher de Deus, não. Principalmente casada. Mulher que tem caráter, né? Um caráter bom. Porque caráter mau você vai achar um monte por aí. Vamos lá, gente. Nem sei porque eu tô aqui dando atenção a isso. Vamos lá pra palavra. Vamos lá. Ó. Sabe por causa de que, gente, que eu dou certos conselhos aqui? Porque se depois cair na minha conta isso, sendo que eu tô vendo um negócio que eu posso falar sobre isso. Eu posso dar um conselho mais detalhado sobre isso. Eu não quero que isso caia na minha conta, né? Em nome de Jesus. Então, por isso que eu fico falando. Eu falo mesmo, né? Biblicamente falando, está errado. Tem que se arrepender. Não só ele, mas também ela, né? Principalmente ela também. Em nome de Jesus. Vamos lá. Porque para Deus não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Algumas consequências menores, algumas consequências maiores. Mas é pecado, né? A Rita Machado aí chegando, né? Dando a boa tarde. E a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Rita, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Vamos lá pra você ver. Depois de ser consumado, né? Enfim. Depois do que, Ana? Diz consumado. Claro que Jesus apertou para nós. O que eu tô falando aqui, né? Que fala, né? Se o homem olhar e cobiçar a mulher do próximo, já pecou. Mas aqui ainda não tinha palavra, né? A não ser aqui o próprio Deus falou. Que foi uma só, né? Uma. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque depois que comer ela, ainda falou o porquê, né? Tu morrerás. Então, quando Deus ele fala algo na palavra dele, gente, ele também dá a resposta. Não tem como nós falar assim, não, eu caí porque eu não sabia. Não. Ok, pode até falar isso, mas vocês falaram que caiu porque Deus não avisou. Gente, Deus usa quem ele quer. Deus usa até o ímpio. Deus usa até o diabo, se for preciso. Já escutei testemunhos, né, de pessoas falarem que era de certas religiões e aí quando eles quis voltar de novo pro mundão, aí foi lá, né, e a pessoa lá que tava lá dentro, o diabo usou a boca da mulher, do cara, né, o que você tá fazendo aqui, moço? Você não é daqui não, você é do cara de cima. Então, gente, quando Deus quer, ele usa até o diabo. Ele também usa, tá bom? Quando ele tem um propósito de verdade na nossa vida, quando ele vê que você é uma pessoa que vai ser destacada na terra para ser ferramenta, né, viva nas mãos dele, ele usa quem ele quiser, tá bom? Porque eu falo aqui direto, ser usado não significa ser aprovado, tá bom? Não significa nada. Salvação é individual, salvação é outra coisa, salvação é dada por Jesus, né? Já foi dada, mas só que nós podemos perder a salvação, Ana, assim, a Bíblia diz, né? Guardais o que tem para que ninguém toma a tua coroa, né? Não é só de galardão ali que tá falando também, não. Ali também tá falando de vida eterna, né? Então, gente, a gente tem que guardar o que Deus nos dá. Nós temos que guardar o dom que Deus deu a gente. Eu falei aqui que dom não é uma coisa pra vocês ficarem se achando. Dom é responsabilidade. Dom é tipo como se fosse um trabalho, né? Tem gente que fica aí besta demais quando é usado pra ela fazer uma oração, a pessoa ser curada, levantar da cadeira de rodas, sei lá, ressuscitar mortos. Enfim, aquilo é por causa que Deus te deu, meu filho. Se Deus não te dá, nada feito, você não faz nada. Então é dom, gente. Dom é responsabilidade. Dom é tipo um trabalho pra você aqui, porque tanto que você vai ver que o dom que você tem não serve pra você mesmo. O dom que nós temos, eu tenho, você tem, serve para outros, né? Igual eu que tô pregando a palavra, Deus me deu o dom da sabedoria, mas não serve só para mim, não. Serve principalmente para outras pessoas, para ganhar almas, para tirar pessoas, né, do erro. Mas você sabe muito bem, se eu quiser sair fora disso aqui, eu saio, uai. Né? Se Deus não tiver misericórdia de mim, cai, meu querido. Dom não é eu ficar achando que eu sou mini Deus, não. Achar que eu sou uma super crente, mulherona, maravilha, não, gente. É pra entender que a gente é uma responsabilidade. A gente carrega uma responsabilidade pra servir o Senhor, pra servir a Deus, né? Olha aqui pra você ver. Aí, continuando aqui que eu tava falando, né?
né, que Jesus falou, se o homem olhar para a mulher do próximo, pecou. Mas aqui ainda não tinha palavra, né, a não ser que o próprio Deus falou. Pode comer de todos os frutos, mas do fruto que está no meio do jardim não é para comer, né, que é o conhecimento do bem e do mal. Alerta, né, ele sempre avisa antes de você cair, de você errar, né. O alerta que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: quando você é influenciado, quando você é influenciada, você passa a ser dominada por uma falsa verdade, que na verdade é uma mentira disfarçada de verdade. Entende, gente? E se a pessoa deixar isso acontecer, automaticamente ele ou ela, né, seja ele homem, seja ela mulher, vai influenciar outras pessoas também. Por quê, Ana? Por quê? Porque foi dominado pelo inimigo. Aqui, gente, você pode ver que até o animal foi influenciado pelo inimigo. Depois, através do animal lá, a mulher também é dominada. Através da mulher, o homem é dominado. Tá vendo como é que o inimigo age? Ó. E o cuidado que tem que ter é o quê? Eu e você, qual é o cuidado que temos que ter? Que quando alguém consome prática, né? Pratica o pecado de desobedecer a palavra de Deus, através de uma influência sua ou minha. Por isso que eu falei aqui, né, no comentário, respondendo o irmão, direcionada por mim ou por você, se a gente ficar negligenciando ou falar alguma mentira, alguma coisa errada, sendo que estamos influenciados pelo inimigo, terá consequências. Terá consequências. Naquele grande dia, a conta de cada um vai ter que pagar, né? Porque muita gente acha assim, gente. Ah, não tem nada a ver eu falar minha opinião aqui, não. O que tem eu falar minha opinião? A sua opinião é bíblica? A sua opinião, você tem conhecimento do que você está falando? Porque se você for para a internet falar uma opinião que você acha que é tua, que você acha que surgiu da sua mente por acaso, e se for por influência maligna, você está ali ensinando uma mentira, uma coisa que não é, uma coisa que não está na palavra, que não está na Bíblia, você vai pagar por isso. Porque se alguém foi influenciado por mim ou por você, por meio de uma influência maligna, de uma mentira, de uma falsa verdade, que na verdade é uma mentira, nós vamos pagar, gente. Vai ter preço para pagar diante daquele dia. Como assim, Ana? É verdade. Porque tem muita gente, só porque nós estamos num tempo, né, pelo menos aqui no Brasil, que a gente pode ser pessoas que podem expressar opiniões diferentes. Aí muitos acham assim, ah não, vou lá expressar minha opinião porque eu acho que é assim que tem que ser. Eu acho que é assim que tinha que deve que é. Nem sabe de nada e vai lá pra internet influenciar pessoas. E eu já vi muita gente que, às vezes, por causa de um vídeo, influencia multidões. Por causa de uma live, influencia milhões e milhões de pessoas. Imagina a conta dessa pessoa, gente. Imagina o que vai acontecer com ela aquele grande dia que Jesus for para ser o juiz. Vai ter que julgar a causa dela. Julgar ela, na verdade, também. As obras também. Então, gente, é muito sério o que eu tô falando aqui. Aí o Flávio entrou na live, né, pra falar assim, mas cada um tem sua opinião, certa ou errada. O que eu tô falando aqui, Flávio, é diretamente para isso. Gente, nós não podemos ir pra internet ou para qualquer lugar que nós tivermos dar uma opinião que você não sabe que se aquilo é certo ou errado. Você tem que dar uma opinião, querido, que vai ajudar a outra pessoa. Você tem que dar uma opinião com respaldo bíblico. Por que isso, Ana? Porque o que você fala é o que sai do coração. A Bíblia fala que o que mata o homem não é o que sai, não é o que entra, é o que sai da boca dele. Olha pra você ver como é que é sério, gente.
A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se você, Flávio, ou eu, ou seja quem for na face da terra, for com o coração cheio de ruindade, de influência maligna, de uma falsa verdade, de o que ele acha que é, tanta coisa, gente, que eu achava que é, e hoje, biblicamente falando, não é nada do que eu pensava, que eu achava que era, ou que eu já escutei, né, do meu bisavô, da minha avó, da minha mãe, do meu pai. Gente, nós temos que entender isso, gente, que a conta vai chegar um dia. E o que sai da boca do homem é o que mata ele, que mata ela. Então, se eu e você abrir a nossa boca para influenciar outras pessoas, você acha mesmo que naquele grande dia Deus não vai julgar as nossas falas, as nossas obras? O que é que vai? O que é que vai? E graças a Deus, né, que tem pessoas conhecedoras da palavra, que o Eldra já está até respondendo o Flávio, mas a verdade é uma só, e é Cristo, né? É Jesus. Jesus, ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por mim. Gente, é minha obrigação, por conhecer a palavra hoje. Ah, já falei muitas coisas em ignorância? Sim, já falei. Mas a Bíblia diz, né, claramente que ele não leva o que a gente faz no tempo de ignorância, não. O que a gente fala no tempo de ignorância, não. Mas a gente vai acabar colhendo? Vai, porque tudo que você planta, você colhe na terra, meu querido, minha querida. Só que depois que vem esse esclarecimento aqui, não sei se o Flávio já saiu, né? Que é assim, eles vêm, colocam a opinião deles, sai fora. Eles não querem escutar a opinião da gente, não. Mas, biblicamente falando, Flávio, é o meu dever como cristã te alertar. É o meu dever como cristã, conhecedora da palavra, dizer para você que não é o que a gente acha, o que a gente pensa, ou deixou de pensar que é a verdade, não. A verdade é o que está na palavra de Deus. A verdade é o que está na Bíblia. Ah, mas você fala isso é porque você é fanática. Ah, você fala isso porque você é da religião evangélica. Que religião? Quem disse que nós sigamos religião? Quem disse que Jesus é religião? Hoje eu defendi, né, lá dentro de um vídeo, a pessoa falando assim, eu não sou da religião de cristão, não, de evangélico, não. Eu falei, meu querido, não estou aqui falando de religião. Quem disse que Jesus é religião? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai para Deus, para o céu, se não for por meio dele, não. Aí defendi lá, escrevi meu comentário também. Então, gente, voltando aqui, né, pela palavra, se eu e você ficar dando opiniões que a gente acha, sem conhecer nada, sabe aquelas pessoas que falam brobrinhas? Sabe aquelas pessoas que não sabem nem o que tá falando? Tá falando ali por influência maligna? Vai ter conta. Vai ter que pagar a conta. Vai ser julgado as suas obras. Diante de Deus vai ser julgado. Entende? Por isso que a gente não pode ir pra internet falar uma coisa que a gente não tem autoridade. Eu falo isso aqui direto. Gente, você tem que ter autoridade porque você tá falando, sua palavra tem que ter peso.